Olá, pessoal. Oi, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma conversa com a doutora Lana Castelhões. Ela já está chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Conflitos familiares em tempos de pandemia. E aí, quem tá tendo conflito? Ai, ai. Na verdade, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o equilíbrio das relações, né? Então, quais medidas jurídicas, como que está sendo lidar com esses problemas e todas as questões que estão, que as famílias estão enfrentando nessa pandemia em razão da suspensão de prazos, de audiências dentro da própria justiça, né, do judiciário, o funcionamento de cartórios extrajudiciais, que são grandes aliados na resolução desses conflitos familiares. Então, como encontrar formas de achar um equilíbrio mesmo e resolver essas questões nesse período de paralisação. É isso que a gente gostaria de discutir hoje aqui. A gente tem, né, a doutora Lana, ela é responsável pela área de direito de família do escritório e ela está preparando, então, esse atendimento para as pessoas que estão precisando nesse momento. Afinal de contas, a pensão continua vencendo, a criança, os filhos continuam precisando de alimentos, as pessoas podem ter recém começado uma união estável ou podem ter querendo se divorciar. Então, como que fica essa situação nesse período, né? Fica tudo parado, não pode mais casar ou, né, se separar, divorciar? Então, a nossa proposta é realmente discutir isso. Ó, ela tá me chamando aqui. Aceitei a Lana. Oi, Lana. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você, Bruninha? Tudo jóia. Tava aqui explicando para o pessoal que nós vamos começar a nossa live sobre o equilíbrio nas relações familiares em tempos de pandemia. Vocês estão conseguindo me E ouvir? sim, estamos ouvindo sim. Tudo bem, A Lana, gente? então, pessoal, é a nossa chefe aí na área de direito de família, super especialista na área. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre essas questões familiares que estão que todo mundo está querendo saber como é que fica o funcionamento do judiciário, do cartório, quanto isso vai impactar, né, nas questões familiares, as questões de convivência, pensão e tudo mais, né, Lana? Sim, Bruna, a gente está passando por uma situação bem difícil, um momento histórico. Engraçado que a gente sempre quis passar por um momento histórico, né? Mas de repente, quando ele chegou, a gente quer que para mundo, que eu quero dizer. Que já tá bom, né? Já deu. Deu, né? Porque realmente é uma situação inusitada, nós não estávamos esperando. O nosso judiciário, o nosso Estado, os nossos cartórios não estavam preparados para uma situação como essa. E agora a gente está tendo que se Uhum. reinventar.
né? E os problemas Sim. familiares continuam. Os problemas familiares não vão ter aí uma suspensão junto com os prazos do judiciário, não vão parar junto com os cartórios que tiveram que ser fechados também, porque não tinha razão de ser o judiciário funcionar, não funcionar e os cartórios abertos. Né? Como que eu Uhum, sim. protocolo um pedido de um cliente sem um documento, uma certidão que eu preciso buscar lá no cartório? Então, não tinha razão de ser de um funcionário sem o outro. Agora, os problemas familiares, como que vão ficar? Né? Eles vão parar também? Sim. Não vão de jeito É, nenhum, né, Bruna? porque para resolver tudo isso, o cartório extrajudicial era um grande aliado, né, para você, para estar resolvendo, por exemplo, consensualmente. O casal divorciou, estabeleceu alguma a partilha de bens, por exemplo, e Uhum. leva isso, consegue resolver isso sem a necessidade de entrar com uma ação no judiciário. Então, era um mecanismo super relevante dentro da área de família, principalmente quando se fala em questões consensuais e sem filhos menores, né? Ou mesmo com filhos menores, que a gente já viu que recentemente tinha algumas questões também nesse sentido, né, Lana? Mas Exato. como é que fica a questão agora dessas pessoas que precisam resolver, por exemplo, um problema de guarda compartilhada, né? Que eu vejo que é algo que pode trazer muitas divergências aí. Como que os pais podem estar resolvendo essas questões? Olha, Bruna, a questão é que o interesse da criança e do adolescente, ele tem que prevalecer sobre o dos seus pais, dos seus genitores. Por que que existe a guarda compartilhada, pessoal? A guarda compartilhada é para que aquela criança, filha de pais separados, ela não sofra tanto com a separação. Então, se ela tinha a presença contínua do pai e da mãe, ou se tinha 30% do seu tempo a presença do pai e o restante da sua mãe, então a guarda compartilhada seria para permanecer esse contato, principalmente afetivo com ambos. Agora, tá, estamos em pandemia. Com quem que a criança vai permanecer em isolamento? Com Sim, o pai, com a mãe? Aí entra a questão da mediação, que você, mais do que eu, pode falar a respeito. O bom senso, a gente, tem que prevalecer. Então, qual que é o foco? A criança. A gente tem que proteger a criança? Temos. Então, como que vai ser? Ela pode ficar em isolamento tanto na casa do pai quanto na casa da mãe. Então, permaneçamos com a guarda compartilhada no molde em que ela foi articulada e determinada. Agora, o pai ou a mãe são médicos, o pai ou a mãe estão num grupo de risco ou até mesmo estão com sintomas. Nada mais sensato que permanecer ausente nesse período. Agora, Bruna, o importante é que esse pai que se ausentou, essa mãe que está mais afastada em um certo período, sempre esteja tendo contato por ligações, mediante redes sociais. Como nós estamos agora, né, conversando com o pessoal. fazendo. Você aí em Rio Verde, um abraço pro pessoal de Rio Verde. Eu aqui em Goiás, olha lá a vaquinha aqui atrás, ó. Tá vendo, A pessoal? Goiânia? Aô, Goiás, Goiânia! né? Então, nós estamos aqui Ah, em você está em Goiânia e a Goiás? Bruna. Você está em Goiás. Não, nós duas em Goiás e você em Rio Verde, eu aqui em Goiânia, né? Em Mas enfim, Goiânia. Ah. Goiás é bom demais. E aí, Bruna, e aí vale o bom senso, porque se a mãe ou o pai precisam ficar afastados, então que eles continuem permanecendo aí esse contato afetivo com a criança via telefone, via live, via videochamadas, isso é muito importante. E, gente, toma muito cuidado com a questão da alienação parental. O pai ou a mãe que ficar com a criança não pode alienar a criança contra o outro genitor. O que é alienação parental? Interferir no sentimento, nos laços afetivos daquela criança com o outro genitor, de forma a destruir aquele vínculo mediante ações ou palavras. Por exemplo, falar mal do pai, falar mal da mãe. A criança, ela não é moeda de barganha. A criança não pode ser utilizada
para afetar o outro. Isso se chama alienação parental. E o pai ou a mãe que fizerem isso, eles poderão responder na justiça, inclusive perdendo a guarda da criança. Então, toma muito cuidado com isso. Olha a Nicole, a doutora Nicole, nossa sócia também, lá do LM Advogados, do Lara Martins. Uhum. E esses casos de alienação parental, você acha que, por exemplo, o pai ou a mãe, enfim, estão com a criança e está impedindo de fazer ligações por WhatsApp, por mensagem, por vídeo, com o outro pai, alegando que, enfim, está no período dele, ele está sob os cuidados dele, como é que fica isso? O que isso caracterizaria, certo? Uma alienação parental? Olha, Bruna, o que eu aconselho é que essa pessoa urgentemente entre com uma tutela de urgência, né, perante o judiciário. Ah, Lana, mas o judiciário não está fechado, com os prazos suspensos. Olha, o judiciário está trabalhando ainda, só que é na modalidade plantão. Óbvio que os trabalhos ficaram mais lentos, porém existem as questões consideradas essenciais para a justiça que não podem parar. Por exemplo, ações relativas à violência doméstica, a questões que envolvam crianças, adolescentes, são consideradas essenciais para a justiça e por isso terão sua manutenção. Então pode protocolar um pedido informando o juiz dessa situação, pedindo a intervenção do judiciário e a resposta urgente do judiciário. Pode estar fazendo isso aí, tá bom? Sim. E quanto à pensão alimentícia, até a Nicole comentou aqui a pergunta que não quer calar, né? A pensão alimentícia, tem que pagar, não tem que pagar? A pessoa perdeu o emprego ou suspendeu a atividade econômica, é um autônomo, agora não tem a renda. Como é que fica essa questão da pensão alimentícia? Ah, muito bom. Olha, enquanto eu falo dessa questão, Bruninha, você tem como colocar o tema da live aí fixo? Coloco sim. Vai falando que eu coloco. Então tá, pessoal. Olha, para quem está chegando agora, o tema da live é o equilíbrio das relações de família em tempos de pandemia, certo? Pessoal, Isso, então, respondendo a pergunta da aqui. doutora Bruna e depois do doutor Felipe Denk, vi sua perguntinha aí, Felipe. Agora a gente fala sobre ela. Muito pertinente, inclusive. Olha só, tá bom. Lana, é o seguinte, minha receita reduziu. Minha condição financeira diminuiu. Eu sou profissional autônomo, eu trabalho como empregado. E agora, o que eu faço? Eu não vou conseguir honrar o meu débito alimentar. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Tanto esse pai ou a mãe que pagam alimentos. Ele percebe que não vai conseguir sustentar aquela verba alimentar por causa da redução das finanças. Imediatamente precisa entrar com uma ação revisional, informando isso para o juiz, inclusive demonstrando vários indícios de que a sua renda diminuiu. Por exemplo, teve o contrato de trabalho suspenso, ainda está esperando aquela verba governamental, né, que inclusive foi decretada ontem, foi sancionada ontem pelo presidente da República, aquela ajuda de R$ 600. Enfim, isso tudo tem que ser informado para o judiciário e, nesse momento, o judiciário ele vai dar oportunidade de recalculagem daquela verba. É impossível exonerar, tá? Não tem como se falar em não pagar mais alimentos. O juiz Parar de pagar, então, não pode. Não tem. Até porque a necessidade da criança, ela não para também. A criança continua tendo necessidades urgentes diariamente. Então, a verba ela vai ser reduzida, vai ser recalculada, porém, de uma forma que caiba no orçamento de quem paga os alimentos. Agora, Bruna, e se não fizer o pedido, não solicitar a revisional da verba alimentícia? É isso que eu ia pedir. Fica sem fazer a revisional. E de repente não consegue pagar. Entrou em débito.
aí é uma questão muito delicada. Por quê? Porque aí a criança que está precisando dos alimentos, ela tem o direito de executar esse pai ou essa mãe na justiça para o cumprimento da verba alimentícia. Essa execução ela pode ser feita tanto por uma coerção patrimonial, ou seja, a gente executa e pede uma penhora online dos valores que estejam na conta da devedora ou do devedor. A gente pede uma penhora de algum patrimônio. Mas existem famílias, existem pais e mães que não possuem bens no seu nome, que não possuem contas bancárias, até mesmo trabalham com laranjas. A gente sabe que, infelizmente, é uma prática aqui no Brasil, principalmente quando esse outro pai ou a mãe se casam novamente. Então, para evitar, a gente tem alguns casos de má-fé, onde para evitar uma execução, eles transferem o patrimônio para o nome de terceiros. Então, não tem como fazer uma execução coercitiva patrimonial. Então, o que resta para essa criança credora de alimentos é o caminho da prisão coercitiva. Essa prisão, gente, não é uma pena. Vai ser preso em decorrência da falta de pagamento. Não, ela é coercitiva, ou seja, ela vai pressionar aquele devedor de alimentos a pagar. Tanto é que assim que ele efetuar o pagamento, ele sai da prisão. Ele não precisa ficar ali cumprindo o período da pena. Cumprindo uma pena, né? Isso. É por isso que ela é chamada de prisão civil, tá? Só que aconteceu uma novidade aí, Bruna, com essa pandemia, no sentido de que tanto o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, quanto o Superior Tribunal de Justiça estão com o entendimento de que a prisão civil não deve ser cumprida pelo devedor de alimentos lá no cárcere, lá na cadeia. Essa prisão ela deve durante a pandemia. Isso, durante a pandemia ela deve ser cumprida em casa, em domicílio. Isso aí gerou maior alvoroço dentre os juristas, dentre os estudantes de direito de família, dentre os aplicadores do direito de família. Uns concordam porque tem que proteger o devedor de futuras condenações ou de futuros contágios da Covid-19. Né? Isso. E aí, em casa, ele ficaria mais protegido. Só que aí a vertente que é contra faz o seguinte indagamento. Bom, todos nós estamos em prisão domiciliar, então não vai mudar nada na vida do devedor de alimentos. Não vai ser coercitivo, né? Não vai ter o caráter coercitivo, assim, de obrigar ele a pagar, porque tá todo mundo preso em casa. Exato, Bruna. Então, quer dizer, a natureza da prisão, que é justamente para obrigar o devedor de alimentos a quitar aquela verba alimentar, não perdeu a razão de ser, não existe mais. Então, se ele vai cumprir a prisão em casa, se é uma pessoa que só paga alimentos depois que é presa, ele vai pagar agora? Você acha que vai pagar? Não. Lógico, gente, isso são os casos daqueles pais e mães irresponsáveis que não cumprem com o seu dever familiar, com o seu poder familiar, né? Aqueles que estejam em uma situação aí de excepcionalidade, que sempre pagam e de repente se acham numa situação dessa, é por isso que eu digo a importância da revisional, do recálculo antes que entre em dívida, para não sofrer essa questão para não sofrer essa questão da prisão, né, da execução por prisão. E assim, um questionamento que vem assim por exemplo, o pai, vamos supor que é ele que paga a pensão, e ele não consegue mais pagar. Ele conversa, digamos que ele seja uma pessoa muito responsável, né? Que a gente tem os tipos de genitores que muitas vezes tem essa irresponsabilidade que você falou de não procurar, não fazer essa questão, mas nós temos também as pessoas que são responsáveis, que sabem dessa sua obrigação mesmo, responsabilidade perante o filho, né? Então, digamos que o genitor, ele procure a mãe, né? O pai procura a mãe, fala, olha, eu tô nesse sentido, os dois conversem, dialoguem, que é o que nós entendemos que seja o melhor nesse momento,
né? Sim. Diante dessa situação delicada, isso tem validade? Como que funciona isso? Eles podem fazer um acordo durante esse período? É possível esse acordo ser homologado? Como é que funciona isso? Sim, com certeza nesse momento, Bruna, a melhor saída, como eu havia dito, é o bom senso. Então, se eles quiserem fazer um acordo provisório, enquanto durar essa quarentena, essa suspensão de trabalhos, esse isolamento social, eles podem fazê-lo. Só que, como eu disse, tem que ser feito lá numa ação revisional. Dentro da ação revisional, eles juntam esse acordo pode ser feito escrito, e juntam esse acordo e aguardam a homologação do juiz. Né? Isso porque já está estabelecido o valor dos alimentos, como que vai ser. Lógico que se ainda não existe uma ação, uma ordem judicial que determinou o pagamento de alimentos ou que determinou o valor dos alimentos a serem pagos, isso pode continuar sendo acordado entre eles extrajudicialmente, né? O que não é o meu conselho como advogado. Eu aconselharia essas pessoas a formalizarem todo tipo de acordo, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? No dia de amanhã, de repente, acontece uma pandemia dessa, quem está pagando alimentos simplesmente vira para o outro e dá a notícia: não vou pagar mais nenhum real. E aí, como que vai ser? Aquela criança vai viver de quê? Né? Se precisava daquela ajuda. Então, é preciso formalizar. Sim. Então, entrem com a revisional e, posteriormente, façam esse acordo e o juiz vai homologar esse acordo e vai ter força de decisão judicial. Pode ser executado depois, né? O Felipe perguntou aí... ele tinha feito uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu entendi, Felipe. Lana, aconteceu o seguinte... com uma amiga, o marido está inconformado com a separação, acontece nas melhores famílias, e pelo fato dela ter ficado com a guarda da criança. Como ela trabalha em serviços essenciais. Então, deixa eu ver se eu entendi, Felipe. Ela ficou com a guarda unilateral. O comum seria a guarda compartilhada e o juiz estabelece uma residência fixa. Né? Então, se a guarda é compartilhada, ambos têm guarda. Agora, se a guarda for unilateral, ou seja, apenas um dos genitores detém e o outro fica com direito a visitas, e ela trabalha com serviços essenciais, como assim? Ela é médica? Medicina, enfermagem, esses serviços essenciais. Ou outros, né, que precisa trabalhar. Olha, isso depende muito de cada poderia caso. ser. Isso depende muito de cada caso, porque se ela, por exemplo, é médica ou ela trabalha em uma farmácia, né? Enfim, ela não teve a suspensão dos trabalhos e ela tem condição de manter a criança segura dentro de casa, por exemplo, ela mora com outras pessoas que possam estar com a criança enquanto ela esteja em isolamento. Ele falou aqui, ó, ela continua trabalhando, o ex-marido, que é advogado autônomo, se recusa a ficar com a criança, e ele disse que se ela deixar a criança com outra pessoa, ele tomará as medidas cabíveis. Então, tá difícil, né? Ele não tá dando nenhuma alternativa para a mãe, né? Então, quer dizer, assuma, a questão aqui, Bruna, é que os genitores, eles não assumem o poder familiar. Então, poder familiar não é só pagar pensão, poder familiar não é só ter guarda, poder familiar é dar educação, dar afeto. Então, não é porque um genitor ou uma genitora pagam pensão, ele já está cumprindo o poder familiar dele, as obrigações dele. Isso é tão relevante para a justiça que há casos de filhos que pedem indenização contra genitores, mesmo que eles paguem os alimentos a vida inteira, né? Eles pedem indenização por abandono afetivo e têm ganhado na justiça. Eu já vi decisões que o pai ou a mãe que abandonam afetivamente a criança, mesmo cumprindo com a prestação alimentícia,
foi condenado a 60 mil reais por abandono afetivo. Uhum. Então, quer Por dizer... indenização por danos morais. Então, quer dizer, é Por meu abandono. filho. Uhum. É meu filho. Eu não posso tê-lo comigo. A guarda é sua. Você que se vire. Você dá um jeito aí. Né? Mas como? A gente sabe que agora nós estamos todos limitados dentro das nossas perspectivas de ações, tanto no judiciário quanto extrajudicialmente. Então, não é momento de limitar os nossos direitos ou as nossas ações. É momento da gente abrir mão dos nossos interesses, inclusive do nosso orgulho. O que está em jogo aqui é o bem-estar da criança? Ok. Essa mãe, ela pode dar condições para essa criança estar com ela? Ok, ela vai dar. Mas e se ela não tiver condições de fazer isso? Quem tem obrigação de estar com ela é o pai. O pai não está ajudando. Ele tem a obrigação de fazer aquilo. Tem muitas famílias que acham que, devido à nossa cultura, né, que sempre a criança fica com a mãe, ela tem a obrigação de ficar com a mãe. Só que as famílias hoje, gente, elas estão mudadas. As famílias hoje estão menores. As famílias hoje estão... as mulheres estão saindo para o mercado de trabalho, já saíram há muito tempo para o mercado de trabalho. Elas estão trabalhando também o dia inteiro como os homens. Não mais como o conceito de família antigamente. As relações interpessoais, elas estão mais imediatistas. Quando o direito não acompanha, nós, como seres maduros e que amamos nossos filhos, nós temos que chegar no bom senso e fazer um acordo. Se não tem possibilidade, estrutura para que aquele acordo se estabeleça, o pior a se fazer é cobrar do outro algo que ele não pode te dar. Como é o caso dessa mãe. Eu acho que... Exato. E até aproveitando o comentário do Felipe, que ele fala usando a criança para atacar a ex-mulher. É justamente isso. Às vezes são interesses, alienação parental, e são interesses, porque eu vejo que nas relações familiares, embora você está discutindo, às vezes, o valor da pensão, você está discutindo com qual vai ser a residência fixa, com quem vai ficar a guarda, enfim, esses detalhes, por trás dessas questões que estão sendo negociadas, existem mágoas, existem discussões mal resolvidas, um perdão, muitas vezes, que não foi, né, uma pessoa que precisa perdoar a outra, ou, enfim, N situações que envolvem sentimentos, que envolvem as questões mais íntimas das pessoas. Então, quando a gente fala em relações familiares, eu entendo que tem que ter esse cuidado de olhar para esses interesses também e resolver esses interesses sem deixar que isso afete um terceiro, que muitas vezes é o filho, né? E que os casais possam, como você falou mesmo, o interesse da criança, do adolescente, ele vai prevalecer. Então, que eles possam olhar para os filhos como um interesse em comum deles, né? Então, por mais que os demais interesses não estejam sendo compatíveis, estão em conflito, ao menos o filho, ele é um interesse em comum do casal, o bem-estar do filho. Então, por isso Bruna, que muitas vezes, né, é importante olhar para essas questões. Né, e o Lana? interessante, gente, meu cabelo tá uma bagunça. O interessante, Bruno, é que olha a ameaça do rapaz, do cidadão. Eu tô lendo aqui. Se ela continuou trabalhando, o ex-marido, que é advogado autônomo, se ele não quer ficar com a criança. E diz que se ela deixar a criança com outra pessoa, tomará as medidas cabíveis. A medida que ele tinha que tomar é pedir a guarda. Você tá entendendo? Então, assim, como assim? Ou seja, eu não vou ficar com a criança. Não posso, mas eu vou tomar as medidas cabíveis. A medida que ele tinha que tomar era pedir a criança para ficar com ele. Né? Então, assim, as pessoas realmente não têm conhecimento sobre direito de família. Então, infelizmente, elas ficam muito preocupadas porque, gente, direito de família envolve sentimentos. É um ramo do direito totalmente diferente dos outros. Porque aqui existe a peculiaridade do ódio e do amor ao mesmo tempo. Existem interesses de crianças. Então, veja bem, um pai ou uma mãe que tem ali
que está passando por um estresse emocional e tem ali uma criança que ela quer dar todo o apoio na medida do possível e ainda fica recebendo ameaças, como não tem conhecimento jurídico, acredita, fica desesperado, porque o cara é advogado, ele deve estar sabendo o que está falando, mas não é bem assim, gente, não é bem assim. Então, se informem. Hoje a gente tem muita fake news por aí na internet, tem muita gente falando, discursando coisas que não entendem. Então procure os especialistas. Ah, é sobre saúde? Vamos ouvir os médicos, os profissionais de saúde. Ah, é sobre direito de família? Vamos ouvir os profissionais e especialistas em direito de família. É sobre direito do trabalho? Vamos ouvir os advogados e profissionais do direito do trabalho. É assim que tem que ser, porque senão nós não vamos ter paz em nenhum momento de tanta informação trocada e divergente que a gente tem escutando por aí, que a gente vem escutando por aí. Exatamente. Eu acho que a palavra mesmo para esse momento da pandemia, então, é o bom senso, né, Lana, como você falou. Equilibrar esses interesses, pensar no interesse da criança. E precisa ser documentado, é bom que seja documentado, que seja formalizado, como você falou, por ser importante diante de algumas mudanças, né? Mas assim, esse é o caso de guarda e alimentos. E quando nós falamos de idosos? Porque também, idosos também fazem parte da família, muitas vezes nesse período eles precisam ficar em casa, são um grupo de risco, querem sair de casa. Também é um conflito que nós estamos vendo que está acontecendo nesse momento de pandemia. Como que fica essa situação dessa família quando o idoso ele tem esse comportamento? Pessoal, olha só. Idosos são considerados pessoas, lógico, mais vulneráveis, mas ainda têm capacidade civil. O que é capacidade civil? A partir dos 18 anos, todos nós não precisamos mais de representantes legais. Não precisamos mais de acompanhamento dos pais ou de representantes legais. A lei já nos considera aptos para tomar as decisões acerca do nosso patrimônio, por exemplo. Chega um momento da vida que essa capacidade ela vai se reduzindo, muitas vezes com a velhice ou com a juventude, mas diante de uma doença psicossomática que seja. Aí, no caso dos idosos, eles são considerados capazes para a lei, até que haja uma intervenção judicial, até que alguém da família provoque o judiciário para falar, olha, juiz, esse senhor, essa senhora não tem mais condições de decidir acerca da sua vida, tá correndo riscos de vida, da integridade física dele, não tem um plano de saúde, não está se alimentando bem, às vezes recebe uma aposentadoria, mas não está investindo dinheiro na sua própria saúde. Então, quando começa a acontecer do idoso estar prejudicando a si mesmo, aí é hora da família cuidar. E quando aparece alguém que queira, porque esse é outro tema para outra live, porque às vezes o idoso tem vários filhos e nenhum, ou poucos, ou um, se dispõe a ajudar aquele idoso e fica sobrecarregado, enfim, acontece também, mas quando alguém se dispõe a ajudar, essa pessoa precisa entrar com uma ação de interdição, porque através da sentença de interdição, aí sim, aquela capacidade civil que todos nós temos, ela vai estar limitada. Aí a família tem um maior controle sobre aquele idoso. Agora, quanto ao ir e vir, é mais complicado. Por quê? Porque o idoso, nem toda sentença de interdição vai limitar o ir e vir daquele idoso. Eu não posso amarrar o pé dele na mesa e falar, você não vai sair daqui. Então, a sabedoria, tem que ter muita sabedoria com esse idoso, conversar com ele. Como é uma pessoa que tem dificuldade de entender as informações, e são tantas informações, né, Bruna, que a gente está recebendo, de televisão, de vizinho, de internet, de fake news, enfim. São tantas informações que
precisa ter paciência para passar para ele, para explicar. Quem tem Alzheimer, você explica, daqui meia hora você tem que explicar de novo, amanhã você vai explicar de novo, e assim, como se não houvesse amanhã, você vai explicar várias vezes. Porque quem tem Alzheimer esquece, né? Então, tem que levar isso de uma forma leve, de uma forma divertida, porque não dá para ficar se irritando, perdendo a paciência, porque não é culpa do Alzheimer, né? Mas da doença. Uhum. Então, precisa da nossa ajuda. É até uma pergunta que a Nicole fez aqui sobre quando os irmãos não concordam com as decisões relacionadas aos pais, né? Às vezes tem um dos irmãos, ele fica como cuidador, né? Fica tomando conta, aliás, ou morando, né? Ou enfim, né? Toma as principais decisões ali pelos pais, que talvez não consigam, e os outros não concordam. Como que ficaria essa situação, Lana? Tem alguma coisa que os irmãos que não Sim. concordam, posso dizer, como é que eles fariam nesse caso? Isso. O poder de decisão é do curador, né? Quem que é o curador? Aquela pessoa que o juiz escolheu como mais apta. Inclusive, a lei, ela traz um rol de pessoas que podem ser curadores. Então, o juiz vai escolher uma ou duas pessoas aptas a estarem ali administrando o patrimônio e cuidando da vida daquela pessoa. Se os outros irmãos não concordarem, gente, tem que levar para o judiciário, tem que questionar na justiça. Por que que tem plausibilidade a sua discordância? Por que isso está acontecendo? E leva para o judiciário, pede uma prestação de contas, né? Agora, não pode simplesmente chegar e determinar uma ordem para o curador, porque, na verdade, se o juiz entendeu que ele é o mais apto, significa que o juiz concorda que ele pode ter poder de decisão. Então, quem se candidata dentre os outros irmãos para serem curadores? Tem alguém, então, para assumir? Então, vamos solicitar isso em juízo, ok? Uhum. Mas aí eu vejo assim, muitas vezes as pessoas não pediram a interdição da pessoa, né? E a pessoa tá com essa dificuldade, muitas vezes de né, tomar essas decisões, e os filhos já estão tomando decisões ali para auxiliar os pais. Eu acho que aí o problema fica realmente mais complexo, né, Lana? Sim, da mesma forma que quando os pais não entram num consenso na criação dos filhos e tem que procurar o judiciário, é a mesma coisa dos filhos com os pais idosos. Se não entra no consenso, numa mediação, inclusive hoje nós temos mediadores que podem ajudar essas famílias com psicólogos familiares a chegar num acordo, é a melhor coisa que uma família pode fazer, inclusive é um investimento para a vida. Mas, se não tiver jeito, tem que procurar o judiciário. Eu vejo assim, né, Lana? Eu sou super. Tenho estudado muito a mediação e utilizado essa técnica. E realmente, muitas vezes, é uma forma mais interessante de se resolver, sem precisar levar isso para o judiciário, porque no judiciário às vezes vai demorar. Talvez o juiz não conhece o interesse, né? Ele vai procurar conhecer e tudo, mas a gente deixar para levar realmente questões jurídicas, e muitas vezes não são questões jurídicas que eles estão discutindo. Foi como nós falamos, são interesses, são sentimentos, são questões subjetivas, no processo de mediação, as pessoas elas podem ouvir umas às outras, conversar, né? Discutir o que é melhor para elas, efetivamente, e elas vão tomar a decisão daquilo que é melhor para elas. Não é um terceiro que vem e diz o que tem que ser feito. Então, eu acho que essa é uma boa alternativa que pode ser utilizada justamente para garantir que as pessoas tenham uma melhor condição de vida e tenham definições mesmo na vida, sem que um terceiro venha e fale sem saber daquilo. Agora, uma coisa que se pode... Mas como que elas vão chegar, né, num consenso, se elas estão discutindo, como que elas vão fazer? Então, o próprio mediador vai usar as técnicas necessárias e vai auxiliar elas a conversar mesmo, a superar aqueles problemas de comunicação que eles estão tendo. É uma coisa
incrível, assim, a satisfação das pessoas realmente é muito boa quando é utilizado esse tipo de técnica, né, Lana? E, Bruna, como você disse, tem que ser o mediador profissional, né? O vizinho que fala, vou ajudar vocês a arrumar essa situação. Não, né? O vizinho, a tia, é o profissional mediador, é o psicólogo familiarista. Ai, mas é caro, Isso. é o que eu estou te dizendo, é um Depende. investimento, a sua paz. Gente, problemas familiares acabam com o psicológico das pessoas, deixam as pessoas doentes, destroem os laços afetivos. Então, a presença do mediador é essencial. Invista nessa pessoa, nesse profissional. E aí, Bruna, a Carliene falou assim, ó, e quando ninguém quer assumir as decisões, provavelmente em relação à questão do idoso? Gente, o Nossa, idoso que é complexo, né? abandonado pelos filhos, isso pode ser considerado até crime pelo Estatuto do Idoso. Isso pode ser considerado abandono. Isso pode ser maus tratos, uma omissão de socorro. Esses filhos, eles poderão ser responsabilizados criminalmente. E o idoso, ele pode pedir pensão alimentícia para os filhinhos, sabia? Não é só criança que pede pensão alimentícia, não. A pensão alimentícia, ela é para todos que estão no âmbito familiar e precisam de ajuda, não conseguem se sustentar por algum problema de saúde ou pela idade avançada. E o idoso que se encontra nessa situação e tem 5 filhos, ele pode escolher um, porque seria muito caro e dificultoso para o idoso ter que citar todos os filhos, um lá no Maranhão, um lá no Rio de Janeiro, um em Goiânia, um em Caldas Novas, né? Então, para não dificultar, é uma verba alimentar, ou seja, urgente, é para ontem, fome não espera. O remedinho de pressão não espera. Hoje eu tomo um remédio para pressão alta, amanhã cedo eu tenho que tomar outro. Né? Então, a velhinha, o velhinho, o idoso, a idosa que estão nessa situação e precisam de ajuda, eles podem requerer ação alimentícia, através da ação de alimentos, uma prestação alimentar para um dos filhos, e esse filho, de repente, pode ir atrás dos outros, também judicialmente, para que esses outros o ajudem a pagar os alimentos para os seus pais. Então, se os filhos não honram seus pais, a justiça pode ajudá-los a lembrar que eles têm esse dever. Exatamente, porque também é considerado um abandono, né? Então, assim como os pais não podem abandonar os filhos também não podem e tem os mecanismos, né, para coerção disso. Bruninha, e sempre fica para os solteiros, né? Os casados, não, eu sou casado. Você é solteiro, você é solteira, você que tem que cuidar. É assim, né? Mas a gente sabe que no direito não tem nada a ver, a obrigação é de todos. É solidária, de todo mundo. É solidária, exato, perfeito, muito bem. Uhum. Gente, a questão Laninha, dos cartórios, hein, Bruna? Pois é, então, fala aí, como é que vai ficar a questão dos cartórios? Vamos fechar, a gente já está se encaminhando pro final aqui da nossa live. Falta então, quanto tempo? Fala aí, mais 15 minutos. Não, então vamos só arrematar. Gente, problema maior aí também que está acontecendo com essa suspensão. 10 minutos. Da pandemia, a questão dos cartórios. Por exemplo, hoje a Nicole me mandou uma notícia de que aquelas pessoas que querem registrar uma união estável para se tornarem independentes do plano de saúde, porque a união estável dá a possibilidade do companheiro ou a companheira se tornarem independentes do plano de saúde do outro. Então, agora está todo mundo desesperado atrás de plano de saúde, até porque uma noitada numa UTI, Bruna, é mais ou menos só 25 mil conto, né? 25 mil reais. Não é barato. E quem pega a Covid-19 tem que ficar no mínimo uma semana, de 1 a 2 semanas. O que dá isso? Né? Se um dia na UTI é 25 mil reais, quanto seriam 15 dias? Né? Faz as contas aí. Então, as pessoas estão desesperadas atrás de plano de saúde.
aquelas que já viviam juntas estão querendo regularizar a união estável para poder se tornar dependentes no plano de saúde. Só que não temos cartórios abertos para registrar a união estável, assim como outras condições civis, né? Então, é um problema também. Os prazos para dar entrada em inventário, a gente sabe que aqui a lei estabelece um prazo de 2 meses para dar entrada no inventário após a morte, senão vai ter que pagar multa. Ah, não pode entrar com o inventário mais depois do prazo? Lógico que pode, mas aí tem que pagar a multa, e essa multa é estabelecida com as leis estaduais. Então, cada estado tem um valor de multa. Aqui em Goiás tem multa. Então, e agora? Eu quero entrar com o inventário, da entrada no inventário extrajudicial e o cartório está fechado. Aí, gente, é óbvio, esses prazos estão suspensos. Não tem outra saída, o prazo está suspenso, não há que se cobrar multa. Se essa multa for cobrada, ela tem que ser questionada na justiça, porque ela está ilegal, está abusiva. Indevida. Entendi. Lana, o pessoal tá deixa eu só fazer um comentário, o pessoal tá pedindo para salvar a live vai ficar salva, tá, pessoal, aqui no perfil do escritório. Fiquem tranquilos. E gente, só completando essa questão do plano de saúde, a Nicole, que é a nossa sócia responsável pelo direito médico, ela está fazendo uma observação aí que o atendimento eletivo dos planos de saúde estão suspensos. Então, mesmo que nós tivéssemos o registro da união estável, não teria como, nesse momento, se colocar como dependente, se cadastrar como dependente do seu companheiro ou companheira, pelo motivo de estar suspenso também as questões eletivas do plano de saúde. Tá? E, gente, olha, para finalizar, a questão também do direito de família não estar acompanhando o imediatismo das relações familiares e interpessoais, é muito importante que as pessoas tenham um costume de mediar os problemas que vão acontecendo, de resolver isso amigavelmente, tá bom? Até porque, por exemplo, o direito das sucessões. O Código Civil é de 2002, mas o planejamento do Código Civil é anterior à nossa Constituição Federal. Então, lá na parte de direito de sucessões, direitos hereditários, quem herda o quê de quem, nós ainda percebemos um preconceito muito grande em relação à igualdade de direitos entre homens e mulheres, entre filhos, entre cônjuges, entre companheiros na união estável. A companheira, ela não herda conforme a esposa, o cônjuge, o companheiro não herda conforme o esposo. Existe um preconceito muito grande. Então, essas famílias, para evitarem futuras injustiças, elas precisam fazer um planejamento familiar. Ilana, eu preciso abrir uma holding. Todo mundo acha que planejamento familiar é abrir empresas. Não, nem sempre. Pode acontecer? Sim. Só que a gente pode, de repente, programar doações, a gente pode fazer um testamento. Lá no testamento, mas o cartório está fechado. Existe o testamento particular. O testamento particular não exige a forma de instrumento público. Ele pode ser feito pelo testador onde quer que ele esteja, inclusive no hospital, se ele estiver enfermo. Ele quer dar um futuro para os seus bens de uma forma justa, ele pode fazer um testamento lá da cama do hospital, desde que ele tenha capacidade civil, consciência do que está fazendo, né? E tem ali todos os requisitos do testamento particular, presença de 3 testemunhas, por exemplo, que não serão promovidas aí nesse testamento. Tem que ser pessoas que não têm interesse daquele testamento ali, né? Então, existem meios para a gente cuidar das pessoas que a gente ama depois que a gente morrer. A gente não pode esperar o direito organizar isso justamente para evitar esse tipo de questão de brigas, de destruição de laços afetivos, de famílias sendo dizimadas por conta de brigas judiciais terríveis. Então fica aí, né, a dica de pensar a respeito dessas questões e realmente atuar com bom senso nesse diálogo, né, Lana? E aproveitar o período de pandemia para, enfim, refletir sobre isso.
né? Ó, a Thalita e a Nicole já estão com novas ideias sobre lives. Ó, gente, Thalita, nossa amiga, Eu vi. advogada, conselheira da OAB também, de Goiatuba. Um abraço para todo mundo de Goiatuba. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Obrigada, Os Lana, por comentários. você aí, né, por ter esclarecido essas dúvidas das questões familiares. Eu acho que ainda, como você falou, ainda tem tema para mais lives, né? Sobre E tá vendo, alguns. Acho que gente? podia, né? Esse Instagram aí, ó, eu acho que eu tô na parte de baixo da timeline de vocês. Esse Instagram lá na Martins Advogados, segue o nosso Instagram institucional, do nosso escritório. Diariamente nós estamos produzindo conteúdos não só voltados para o direito de família, mas nós temos o direito médico com a Nicole, nós temos os direitos trabalhistas, nós temos os direitos voltados das empresas, das pessoas jurídicas, direito público, enfim, é uma gama de área jurídica que estão sendo objeto aí de conteúdos diários, tá? Então segue o nosso Instagram e compartilha, tá bom? Isso aí. Um beijão para todo mundo, Compartilha gente. aí. Foi um prazer estar com vocês. A live vai ficar salva Obrigada. até amanhã aqui no Instagram Vai. do Lara Martins Advogados, tá bom? Um beijo. Obrigada, Bruninha. Obrigada, Lana. Um beijão. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada pelos comentários. E seguem a gente aí. Vai ficar, como a Lana falou, vai ficar salva a live no perfil do escritório Lara Martins Advogados. Um abraço a todos. Bom final de semana. Beijo. Beijo.